eletrostática, que estuda cargas elétricas estáticas, nome justo então, né? Eletrostática, deixa eu escrever aqui, ó. Eletrostática. Estuda cargas elétricas paradas ou em movimento? Paradas. Tu vê que loucura, né? Carga elétrica parada. Dá para acreditar que o elétron vai parar, aquele bicho sassaricante? Na verdade é que aqui nós fazemos algumas considerações que, mesmo não sendo absolutamente verdadeiras, funcionam muito bem para efeitos de análise e de raciocínio. Então olha só, na eletrostática, para a gente entender um pouquinho ela, a gente tem que primeiro começar estudando o átomo. Fui até um pouco além, falei dos quarks, que não seria necessário, porém é indispensável lembrar que no núcleo a carga global fica positiva, porque os prótons são positivos e os nêutrons neutros, e aí a carga total do núcleo fica positiva. A eletrosfera, por sua vez, guarda uma carga negativa. A química, não se preocupando com o valor, com o módulo, com a intensidade da carga, chama elétron de -1 e próton de mais 1. E faz a festa com isso. Por isso que o átomo mais simples que existe é o hidrogênio. Ele no estado neutro fica com um próton e um elétron. O hélio, que é o segundo átomo mais simples que existe, fica com 2 prótons no núcleo, 2 elétrons doidões na eletrosfera. Lítio, terceiro átomo, 3 e 3, e assim por diante. Oxigênio, 8 prótons no núcleo, na eletrosfera, 8 elétrons. Se o oxigênio perdesse um elétron, aí ele ficaria com um próton em excesso, a carga dele ficaria positiva, seria um cátion. Mas como o oxigênio não gosta de perder elétrons, pelo contrário, ele é eletronegativo, como a química nos ensinou, geralmente o oxigênio safadinho que rouba 2 elétrons da galera em volta dele. Tá neutro, mas ele é tarado por elétron. Roubou 2 elétrons para ele. Qual é a carga deste ânion? Quanto? -2. Por isso que o oxigênio, lá na química orgânica, né? Vocês começaram já na química orgânica? Um pouquinho? Ah, na hora de... Para, química orgânica, não fala não. Vou já começar. Mas não, isso eu quero dizer, vamos acabar no final do ano, vai faltar tempo no final do ano ainda para estudar essa encrenca. É uma partezinha meio chata decorar os radicais lá, né? Fenol, enol, escapar. Nem chegamos nisso aí. Não, lá no finalzinho vai ter isso aí. Aí quando tu... Não, é gostoso, é gostoso. Adoro decorar coisas. Oxigênio, a gente diz que o NOx dele é -2, né? O número de oxidação dele é -2, porque ele é safadinho e gosta de roubar 2 elétrons. Entendemos o que é um corpo neutro, cuidado com a pegadinha clássica. Sabemos agora o que é corpo carregado positivamente. Sabemos que todo corpo carregado negativamente tem excesso de elétron. Te falei que o ser humano doente, que é com a experiência da ampola de Crookes e gota de óleo de Millikan, o safadinho conseguiu calcular a carga tanto do próton quanto do elétron, obviamente. A gente chama então de carga elementar. Qual é a carga elementar então? Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19, o que é mesmo? Não te preocupa com a pronúncia, eu falo Coulomb. Professor, eu falo Coulomb. Tudo bem, cara, tudo bem. Eu falo Coulomb. Pronto, Coulomb. Mas não dá pra ver o que eu tô falando, né? Aí não dá pra saber se tá errado, tá ótimo. Coulomb. Por que mais ou menos? Por quê? Claro, se eu estiver falando de prótons, tu usa o positivo. Se eu estiver falando de elétrons, tu usa o negativo. Isso vai estar no formulário de todo vestibular aí. Exceto do ITA, que não fala nada, tem que decorar. Ah, pessoa, vou ter que decorar? Não é que tu vai ter que decorar, tu vai fazer tanto exercício que naturalmente tu vai decorar. Simples assim. Legal, né? Agora, olha só, pessoal, o que é novo de verdade para a gente calcular e se divertir aqui? Quantidade de carga elétrica. Adivinhem como é que se calcula a quantidade de carga elétrica de um maldito corpo carregado? De que mesmo? Sim, de quantidade. Porém, amanhã nós vamos falar qual é a carga elétrica do corpo. E depois de amanhã, qual é a carga? Mas, na verdade, o nome técnico é quantidade de carga elétrica. Só que é um saco ficar falando o nome todo do cara, né?
Imagina, toda hora chamar o cara pelo nome completo. Cara, Otávio Ribeiro de Castro Neto, por favor. Ô, professor Otávio Ribeiro de Castro, pelo amor de Deus, na terceira vez eu tá com apagador na criatura, né? Então, ó, quantidade de carga para os mais íntimos. Carga elétrica, o cara que é fé, carga. Qual é a carga, professor? Carga. Tu pega o número de partículas em excesso e multiplica pela carga elementar. Elementar, exatamente. Carga. Por que chama carga elementar? O que é algo elementar? Algo elementar não é algo básico, certo? Algo que é a origem, que origina as demais coisas. Toda a carga que compõe os corpos aqui na nossa frente são oriundas da carga elementar, seja do próton, seja do elétron. Por isso que a gente chama de carga elementar, é como se fosse a carga básica de um corpo. Agora olha só. Que onda será? Galerinha, quando eu faço essa conta aqui ó, pra galera, é muito comum a galera travar e, professor, não estou entendendo, não estou conseguindo. Aí eu lanço mão de uma comparação para mostrar para o cara que na verdade ele está entendendo, ele só está confuso. Quer ver? Comprar bala na padaria. Tinha gente pedindo esmola hoje no recreio para comprar alguma coisa, certo? Aí tu vai lá, tu vai afim de comer uma balinha, tu pede uns amigos, que você tá vindo e tal. Aí tu vai comprar tua bala. Tu sabe que a bala custa 15 centavos. Tu pega um punhadinho de bala, joga em cima da mesa e pergunta pra tia, quanto é que deu as balas? A tia vai lá, faz as contas e diz 45 centavos. Tudo bem com vocês? Tu concorda que para calcular o número total de balas numa operação complexa como essa, comprar balas na cantina, o que vocês acham? Como é que se calcula o preço total das balas adquiridas? O preço de cada bala vezes a quantidade. Tu pega o preço de cada bala e multiplica pelo N número de balas que tu vai comprar. Não é óbvio isso? Ah, comprei 100 balas vezes 15 centavos, quanto a 15 pila. Tranquilo? Olha para essa fórmula e olha para essa. O que tu percebe? São idênticas. Uma variável é igual a outras duas variáveis se multiplicando. O que é esse N? Número. Vou repetir. Alguém pegou quando eu falei? Vou repetir. Número de partículas em excesso. Por que eu falei partículas em excesso? Alguém pode explicar? Se eu sou um átomo e estou neutro, o que significa estar neutro? Mesmo número de prótons e elétrons. 3 prótons, 3 elétrons. Se eu tenho 4 elétrons, na hora de fazer a conta que carga que eu tenho, eu vou usar os 4 elétrons? Porque já que eu tenho 3 prótons anula com 3 elétrons, é o elétron em excesso que eu uso para calcular. Concorda comigo? Se um corpo tem 5 elétrons em excesso, que carga que ele adquire? 5 vezes a carga de 1 elétron. Como é o nome dessa carga? Vamos? Carga elementar. Obrigado, carga elementar. Obrigado. Se o cara tem 1 milhão de prótons em excesso, como é que faz a conta? 1 milhão vezes a carga elementar. Agora, em vez de menos, mais. Porque excesso de prótons. Se o cara tem mais coisa positiva, a carga global dele é positiva. Se o cara tem excesso de elétron, a carga global dele fica... Não é lógico isso? Tu concorda que calcular o preço da tua compra de balas e calcular a carga total de um corpo tem a mesma matemática por trás delas? Tu pega o número do preço, tu pega o número de partículas que tem uma certa carga e multiplica pela carga. Tu pega o número de balas que tem um preço e multiplica pelo preço e dá o total. Por que será que é tão óbvia a operação matemática de comprar balas na padaria e é tão difícil de engolir a mesma conta do ponto de vista das partículas subatômicas? Tu já viu um elétron?
O cérebro da gente só funciona geralmente com coisas abstratas. Quando a coisa vai para o plano da imaginação, geralmente os raciocínios falham, as pessoas não conseguem ir além. Por isso que eu te falei do filósofo. O filósofo é um bicho do mal na hora de discutir, porque ele é um cara que a cabeça dele funciona muito bem no plano das ideias. E a maioria de nós é do concreto, só consegue fazer a continha quando vê a coisa acontecer. Quando vai para o mundo da ideia, o cara dá uma... É isso que é o perigo. Mas se tu errar na hora de pensar assim, finge que o N é o número de balinha e que cada balinha custa isso, ó. Olha o preço da tua bala. Feio, né? Em Coulomb o preço ficou assim, ó. Mas o raciocínio é igual. Ou seja, não deixa teu cérebro te trair, traia ele, enrola ele, não está entendendo elétron, então é bala. Quantas balas esse átomo perdeu? Vamos ver. E multiplica, cara. Eu vou fazer 2 exemplos para vocês verem como é simples. Desculpa a demora, tá? Não, eu não sei se essa pergunta é viável, mas como assim excesso de prótons? Como assim excesso de próton? Claro. Ótimo. O lítio. O lítio é um ótimo exemplo. Ele é um metal alcalino. Ele, sim, ele é da família 1A, certo? Ou seja, ele é tarado por perder elétron. Ele não tem nenhum apego aos seus elétrons. Chega um carinha ali, mais ou menos, ele pega meu elétron. Ele já entrega, joga na cara do outro, elétron. Aliás, metal é assim, metal não tem apego a seus elétrons. Por isso que os átomos de metálicos grudados um no outro ficam jogando o elétron pro outro. Vai, pega pra ti, não quero, vai, pega. Aí fica os elétrons sassaricando na superfície metálica e dá esse brilho característico do metal. Quando tu olha pro metal e ele brilha pra ti, é porque a nuvem eletrônica está refletindo a luz. A luz bate, o fóton bate e os elétrons sassaricantes refletem rapidamente. E também é indicativo de ele ser bom condutor. O fato de o metal não ter apego ao elétron. Junta com um cara que é ametal da tabela periódica, lá do outro caminho, né? Ametal, não é isso? Metal, ametal, aí ferrou, juntou a fome com a vontade de comer. Um cara tem tesão por elétron, o outro não tá nem aí por elétron, junta que é uma beleza, né? Certo? Beleza? Aí o cara, a química dá um banho nisso, né? A química o cara aprende um pouquinho disso, começa a entender o mundo um pouquinho melhor. Então o que seria um corpo com excesso de prótons? Por exemplo, usando a química como exemplo, o cátion lítio. Lítio mais 1, certo? Cloreto de sódio. Sódio é da família 1A, ele também, ele igual o cátion sódio fica cátion mais 1. É um cara que fica com um próton a mais no núcleo do que na eletrosfera. O cloro é um dos caras mais eletronegativos que tem, né? Certo? Juntou com o sódio, virou o cloreto de sódio, que é uma substância de altíssimo ponto de fusão, porque elas estão ligadas por atração eletrostática, os opostos, que é a lei de Dufay, matéria que nós iríamos falar já em seguida. Ó. Então, não resistindo, lei de Dufay. Lei de Dufay, que popularmente a gente chama os opostos. Pronto, olha como tu já entendia a lei de Dufay. Mais com mais, repele. Menos com menos, repele. Mais com menos, atrai. Muito bem. Pessoal, para que tu não fique achando... Eu ia fazer uma pergunta, me perdoa. Não? Desculpa. Ó, para não ficares achando que tem conta do mal aqui, já vou fazer um exemplo. Uma nave alienígena cai e a NASA, ao analisar a nave com equipamentos moderníssimos, percebe que o corpo alienígena caído possui um excesso de 8 vezes 10 na 18 prótons. A pergunta é, apesar do enunciado dantesco, qual é a quantidade de carga que este corpo alienígena contém? Pode falar que eu escrevo. Que? Isso, eu vou copiar a fórmula só para a galera de repente que tenha mais dificuldade. O N é a quantidade de partículas em excesso que já foi fornecido. Vou usar o mais, né? Porque o mais ou menos eu decido pelo excesso de próton no elétron. 1,6 vezes 10 na menos. Acabou a física matemática básica. Vem aqui te ensinar que número normal multiplica número normal. Potência multiplica potência. 8 mais 4,8, 12,8. 12,8 vezes 10 na 18 com 10 na menos 19. 10 na menos 1.
1,28 coulombs. É muito complexo. É só se acostumar, na verdade, né, com essa nova coisa aí. A gente, às vezes, quando recebe a informação nova, pode ficar um pouco agoniado. Ô, professor, peraí. Esse corpo alienígena aí pode chegar lá e lamber ele, que não dá nada, né? Olha aí, não deu nada de carga, deu 1, cara, 1 coulomb é carga para encardir. Se um corpo está carregado com 1 coulomb e tu vai se aproximar dele, toma uma descarga de 1 coulomb, tu pode fritar. Então cuidado, ó, 1 coulomb não é que nem 1 quilo, que é pouquinho. 1 coulomb é muita carga. Por incrível que pareça, acumulada em um corpo. Passando pela tomada, 1 coulomb não é nada. Mas acumulada num corpo, tu pode ter uma descarga ao tocar nesse corpo e pode dar problema, certo? Então não confie no valor, né? Ah, 1 coulomb, não dá nada. 1 coulomb é muita carga. Olha a quantidade de prótons em excesso que esse cara tem. 8 vezes 10 na 18. 10 na 6 é milhão. 10 na 9 é bilhão. Então trilhão é um número absurdo de excesso de prótons. Sorte que os pesquisadores verificaram e não encostaram no alien. Agora olha só, que outra pergunta? Faz o teu enunciado. Que outra pergunta dá pra criar com essa brincadeira? Isso, só que ficou mais sem graça. Viu que alien, tudo de vocês. Um alien que o valor de que Sim, aí ficou mais divertido. Ou uma bactéria sendo uma coisa tem que ser, né? Tem que ser chamativo. Ou um espírito, não, espírito não, né? Que a gente sabe que não existe, tem graça. Então, ó, eu gostei da galera ali. A galera falou, a carga vale quanto? Vai dar um trabalho pra fazer conta. 0,5 coulomb. Pode ser menos? Qual é a diferença se for mais ou menos? Se for menos elétrico. Né? Ou seja, o cálculo não vai mudar porcaria nenhuma, é só para eu saber que vai ter excesso de próton elétrico. Então só para a gente se acostumar. Menos. Calcule o número de elétrons em excesso. Pega a formuleta, joga no lugar da carga o menos 0,5 fornecido pelo grande enunciado. O número de partículas em excesso é o que tu quer calcular. E qual é o valor da carga elementar? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Menos com menos? Está multiplicando, passa 0,5 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 é igual a n. E agora, galera, eu preciso de um número que responda isso. Como é que eu termino aquela conta do mal ali? Só pensa? Ó, galerinha, esse aqui, número normal, dá para dividir por esse número normal, né? Certo? 0,5 dividido por 1,6 igual às casas, elimina a vírgula. Não dá para dividir, 0, vai 0. Agora já dá, né? 3 dá 48, sobra 2, abaixo 0, dá 1. 16, sobra 4, abaixo 0, dá 2. 32, sobra 8, abaixo 0, e dá 5. Até que foi bom. Não, porque dividir por 16, né? Dividir por 2, por 2, por 2 e por 2. Então só ia dar trabalho, né? Mas tudo bem, depois a gente conversa. 0,3125 vezes. E é o número 10 na menos 19 que estava embaixo. Vem pra cima, fica 10 na mais 19. Qual é o número de elétrons, então, para ficar em notação científica, vocês lembram? 3,125. Se esse número aumentou, aquele número tem que diminuir, né? 10 na 18, o que mesmo? Elétrons. Pronto, cara, fiz os dois exemplos clássicos. Se o cara... Como? Ficou razoável, né? Pra quem chutou um número ficou razoável, tô pegando no teu pé. Agora olha só, galerinha, eu te pergunto uma coisa. Se o cara for muito criativo, muito criativo, que outra pergunta dá pra fazer com essa questão aqui? Ô professor, o menos não continua ali. Qual? Menos. Aí é que tal? Eu já usei o menos aqui, ó, no menos 1,6 vezes 10 na menos 19.
Aí esse número negativo que estava multiplicando passou dividindo. E aí ficou o número negativo dividido por um número negativo. E menos com menos fica mais. Então, e outra, não faria sentido dar um número negativo de elétrons, né? Porque quando a gente vai contar as coisas, tem que dar um número positivo, certo? Ali, A carga de prótons e dos elétrons diminuir, que vai dar... Alguém ia eu falar tenho uma outra coisa? pergunta. Eu tinha uma Manda, pergunta. manda, manda. Ali aquele vezes 10 na 19, tu pode passar ele pra cima com 10 na 19. Foi o que aconteceu. Passou do denominador para o numerador e por isso o sinal do expoente mudou. Ótimo, isso é importante ficar claro. Ótima colocação. Ó, gostei, tentou. Agora olha só, cara, se o cara é muito criativo. No meu vestibular eu colocaria essa questão aqui, ó. Professor, No universo. tem como a gente saber qual a quantidade de carga que dois corpos precisam para um dar choque no outro? Sim. Então tu diz qual é esse valor, daí pergunta qual é a quantidade de carga de cada um dos dois, dando os elétrons ou os prótons só de um deles, daí tu faz a conta, joga. Ó, por incrível que pareça, Luiz, essa questão já caiu na UFSC. Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é tal, calcule a carga que a esfera poderia ter até sofrer descarga. Pô, então isso nós vamos aprender. Mas estou te falando para usar só essa fórmula. Uma pergunta revolucionária é para usar só essa fórmula. Quais foram as duas perguntas que nós pensamos até agora? Ou eu te fornecia o N e te pedia a quantidade de carga, ou eu te fornecia a quantidade de carga e te pedia o... Eu estava toda hora supondo que a carga elementar, que os elétrons em qualquer parte do universo têm a mesma carga. E isso é aceito cientificamente. Mesmo nunca tendo encostado em Júpiter, os átomos que compõem Júpiter, ao que tudo indicam, e a nossa física estaria toda errada se fosse o contrário, são os mesmos átomos que compõem a Terra. O átomo de ouro de Júpiter é idêntico ao átomo de ouro terreno. É ouro. Aliás, os átomos são engendrados nas estrelas, lembram? Certo? Bom, então o negócio é o seguinte. Em um universo paralelo, um cientista descobre que um certo corpo com tal excesso de partículas possui tal carga. Calcule a carga elementar nesse universo paralelo. Concorda comigo? É possível, tá, cara? O Enem ele tá bem viajão. Por isso que é bom a gente nos permitir uma viajadinha. Quando começou essa história do professor me estimular a criar uma questão com uma equação que aparecia na frente, eu comecei a ficar criativo, né? Começava a vir uns devaneios na cabeça, mais que viajar mesmo. E por incrível que me pareça, cara, uns devaneios desses, depois eu ia lá e tinha uma questão como eu tinha pensado. Ou seja, todo ser humano é meio parecido, cara. Pode ter certeza. Então vale a pena essas viagenzinhas. Porque daqui a pouco tu vai começar a te deparar questões que tu pensou antes dela acontecer. O caminho vai ser muito mais fácil, com certeza. Certo? Então, 3 incógnitas. Quantas perguntas possíveis? 3. No vestibular, normalmente, a carga alimentar, o cara não vai mexer, né, nessa constante. Por isso que, inicialmente, nós imaginamos apenas 2 perguntas. Agora, uma outra questão para a gente passar uma tarefinha. Supondo que agora nós já sabemos calcular a quantidade de carga elétrica. Dá uma conferida na tua apostila. É agora que ele fala em processo de eletrização ou ainda não? Ah, ele fala de corrente elétrica já, né? Pô, que legal. Não, é que em outros materiais ele fala primeiro de processo de eletrização. E tudo bem, não dá nada. Vamos então falar um pouquinho de carga elétrica. Aliás, agora, cara, o que eu vou falar é eletrodinâmica, gente.